esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, mas é de Jesus Cristo. Lucas 17, 7 a 10. Então, terminamos de ler durante a semana o Evangelho de Lucas. Domingo foi o Evangelho de Marcos. Daqui a 2 domingos, dia 24 de novembro, termina o tempo comum e começa um novo tempo na igreja. O novo ano na igreja não é 1º de janeiro, é agora já, final de novembro. Então, é bom a gente se preparar para o Natal que está chegando. Próximo ano, durante o domingo, vai ser lido Lucas. Domingo, e durante a semana, todos 3. E João, lido na Páscoa. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita, Jesus está falando. Não diz com quem, às vezes é com a multidão, com o discípulo, com esse, com aquilo, com o outro. Não fala aqui claramente com quem. Então, mesmo assim, vamos ficar atentos. Fala assim: se vocês têm um empregado, vamos supor, que eu tenho um empregado e você tem um empregado. Aí o empregado trabalha a terra o dia todinho, ou então cuida dos animais, Aí quando ele volta do dia de trabalho, quando ele volta do campo, o que ele vai dizer para ele? Vem para cá, vem jantar, tu vai jantar primeiro do que eu. É assim que a gente diz? Estou perguntando, é assim? Não, é empregado. Quando ele chega em casa, depois de um dia de trabalho, ainda vai preparar a mesa para o patrão comer, não é não? Geralmente é. Então, é ele que trabalha a terra, cuida dos animais. Por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Não, Jesus que está falando. Pelo contrário, vai dizer o seguinte: prepara-me o jantar, cinge-te. Cinge-te é porque eles usavam uma túnica, tinha que botar um cinto aí para não impedir de trabalhar. Cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Geralmente é assim. Depois é que o empregado vai comer. É assim não? É. Será que o patrão vai agradecer o empregado porque ele trabalhou o dia todo? Geralmente não. Só se o patrão quiser, mas geralmente não agradece não. Pronto. É isso que Jesus está ensinando. E o que ele está dizendo para nós com isso? Que eu sou o empregado dele. Que eu sou o servo dele. Nós, quando a gente tiver feito tudo o que Jesus mandou, nós temos que dizer: eu sou um servo inútil. Eu fiz o que eu devia fazer. Pronto, é ótimo. Eu gosto muito desse evangelho, para não se orgulhar. Tem gente que faz uma coisinha de nada por Jesus, aí acha que fez sei lá o quê. Parece que deu a vida pelos outros. E nem deu. Quando você fizer tudo, você é um servo inútil. Porque o nosso patrão é nosso Senhor. Então é ter essa concepção, para não se ensoberbecer. Muitos aí são cheios de soberba dentro da igreja. Faz uma coisinha de nada, se acha. Se acha o quê?
Você é um servo inútil. É o que está dizendo nosso Senhor. Não vai dizer que o padre está inventando, não, porque é o que nosso Senhor está dizendo. Então, depois de tudo que você fizer, fez tudo que Jesus mandou, a sua vocação, você é um servo inútil. Você devia ter feito isso mesmo. Agora a gente faz para Jesus. A gente faz para Jesus. E também é bom ter consciência disso. Nós somos servos inúteis diante de Jesus, porque Jesus é Deus, nós não somos nada. Diante de Jesus nós não somos nada. É bom ter consciência disso. É Lucas 17, 7 a 10, né? Aí tem a primeira leitura, que é da carta de Paulo a Tito. Tito foi um apóstolo depois, discípulo de Paulo, de Jesus na verdade, né? Mas acompanhava Paulo, e Paulo faz dele depois bispo na igreja. No começo da igreja, o mais importante não era bispo não. Hoje, por causa de padre aí se ordena querendo ser bispo. Pois não era não. É bom ler um pouco a história da igreja. No começo da igreja, o mais importante era o apóstolo, não era o bispo. O bispo sucede o apóstolo. Hoje, só se fala em bispo. O mais importante é o apóstolo, que pregava o evangelho. Esse era o mais importante no início da igreja, né? É só ler o livro dos Atos. Caríssimo. O que ele vai falar para esse Tito, né? Escreveu uma carta para ele, essas cartas eram lidas em todas as comunidades. Paulo fundou várias comunidades. O teu ensino, o Tito tinha que ensinar uma doutrina, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Hoje tem uma tendência na igreja de colocar a pastoral na frente da doutrina. Está errado, está contra a palavra de Deus. Até porque a pastoral não é fonte de revelação na igreja católica. A fonte de revelação é o magistério, a tradição e a escritura. E o magistério não pode definir nada contra a escritura. Então a pastoral, primeiro, não é fonte de revelação na igreja. Hoje estão fazendo como se fosse uma fonte, não é nada. Depois, primeiro vem a doutrina. A pastoral sem doutrina é louca. E começa a fazer um bocado de coisa, a dizer um bocado de besteira e a se perder. Exatamente porque estão colocando essa pastoral na frente da doutrina, que querem ordenar a mulher, querem fazer diaconismo, são a favor de união civil de pessoas do mesmo sexo, são a favor de todas essas besteiradas aí. Por quê? Porque só pensa em pastoral, né? Tem pastoral sem doutrina não. Leia Teresa d'Ávila. É como uma imaginação, é uma louca. A pastoral é uma louca, se ela não tiver uma forte doutrina e oração. O teu ensino, o ensino de Tito, seja conforme a sã doutrina. Ninguém pode ensinar nada na igreja católica contra o catecismo nem a palavra de Deus não, mas estão ensinando. Quantas igrejas aí que não são igrejas, são comunidades, falam mal da igreja católica porque interpreta mal a palavra de Deus. E dentro da igreja católica também tem gente que ensina coisa contra a doutrina. Se você prega a união civil de pessoas do mesmo sexo, é contra a doutrina, porque tem uma carta de 86 da doutrina da igreja, do magistério, falando que não pode ser a favor. Então quem está fazendo isso é contra a doutrina. Quem vota em partido a favor do aborto é contra a doutrina. Por quê? Porque aborto é assassinato, o Papa disse. E então ninguém pode matar ninguém, se é contra o mandamento. Quem votou a favor de partido que é a favor do aborto, você foi contra a doutrina. Quem são os partidos a favor do aborto? Dê uma pesquisada, você tem que ver quais são, né? Mas esse partido de esquerda, tudo aí é a favor de aborto, união civil, essas coisas aí. Os mais velhos sejam sóbrios, está falando para os velhos, não é para mim que eu sou jovem, né? Olha o cabelo que está branco. Os mais velhos sejam sóbrios, viver uma vida sóbria, com sobriedade, uma vida equilibrada, ponderados, prudentes. Aí tem que ser prudente como a serpente, disse nosso Senhor, né? E casto como os passarinhos, fortes na fé, que salve a fé em nosso Senhor. Na caridade, a caridade é a fé operante. Aí sim, se você opera na caridade, você pode fazer, na caridade, né? Não qualquer pastoral.
na paciência. Ainda bem que ele está falando só para os velhos, né? Para mim, ele não está falando, né? Então, os velhos que tem que ser pacientes, né? Eu não sou velho, está olhando para mim. Assim também, então, primeiro falou para o Tito, tá? Para os mais idosos. Depois ele falou assim: assim também as mulheres idosas. Aqui tem uma ruma, né? As mulheres idosas, observem uma conduta santa. Tem que ser santo, vocês. Quem está falando aí? Não seja caluniadora, para estar todo tempo aí falando uma das outras. Ó, mimimi, blá, blá, blá. Pode não. Está aqui na palavra. Viu? E nem está falando de ninguém. Nem difamando ninguém. Não seja caluniadoras, nem escrava do vinho. Não chegue bêbada na igreja. Está escrito aqui, o que eu vou dizer? Né? Chegue bêbado na igreja. Mas mestres do bem, fazer o bem, a caridade. Saibam ensinar as jovens a amarem seu marido. Vocês são mais velhos, ensine a jovem como se comportar. Primeiro, vocês duas mesmo, a gente conversa. Ele não é para conversar não. Ó a risadaria aí e ó a conversaria. Ensina mais jovem a se comportar na igreja, a casar casta, que hoje a tendência é casar de qualquer jeito, nem casa. E depois nem segue a castidade, a maioria, né? Vai viver junto, depois, se der certo, como diz, vai casar. Na igreja não é assim não. E ninguém vive junto não, né? Namoro, que é um período para se respeitar e não ter relação. Depois, quando decide casar, é que vai ter relação. Hoje pouca gente faz isso, conta nos dedos, né? Então ele está dizendo que as velhas ensinem as jovens a se comportarem bem, amarem seu marido. O amor aqui é a renúncia. Também quando o caso depois não dá certo, por quê? Porque não sabe o que é o casamento. Aqui a formação é de um mês para se casar. Antes era 8 meses, era pior ainda. Agora depois da Covid foi indo, hoje é 1 mês para se casar, para pensar bem. Embora tem locais que é um final de semana, aquela coisa, né? Aquela mão de cal, né? E o que segura o casamento mesmo é a renúncia. É você se renunciar, o marido renunciar a si mesmo e se doar à mulher e os filhos. A mulher se renunciar a si mesma, se doar ao marido e os filhos se renunciarem pelo pai e pela mãe. O que segura o matrimônio é isso. Tem outras dimensões, mas o que segura é a renúncia mesmo. O problema é que não querem renunciar, cada um quer fazer a própria vontade. Aí não vai dar certo. Por isso que não dá certo. Aí vem as brigas. Certamente os dois têm que renunciar, não é só um. Estou falando dos dois. A cuidarem dos filhos, né? Hoje a tendência é não ter filho. Quando casa não quer ter filho. Aí tem uma ruma de cachorro, de gato, de bicho, de preá, de calango. Tem um bocado de coisa que cria dentro de casa, mas menino mesmo não tem. Pois você não nasceu para criar calango dentro de casa, você nasceu para ter filho, se casou. Aí toma uma ruma de anticoncepcional, tudo é abortivo. Pode tomar anticoncepcional não, nem nada disso, tem que ser tudo método natural, né? Nada de preservativo, nada. Aí faz tudo o contrário que a igreja ensina. Venha fazer o curso de noivo aqui que eles vão falar direitinho como é que faz, né? Vamos fechar essa porta aí, que eu não gosto de ouvir grito na hora da homilia, não. O povo aqui dessa paróquia adora gritar no meio da rua, eu não entendo. Eu acho que eles pensam que a gente é tudo surdo. Pronto, então sejam prudentes, castam, cuidar dos filhos, quando casam. Não é só dos animais de estimação, não, né? A serem prudentes, casou, tem que ser prudente, fica mais dentro de casa, trabalhar no trabalho, ser prudente, respeitosa, casta. Não tem castidade no casamento, não tem, que é a fidelidade, né? Tem que ser fiel um para o outro, não está toda hora, para que casa? Para ter relação com outra pessoa? No caso não, fique mesmo do jeito que está. Boa dona de casa, primeira vocação da mulher é educar os filhos. Primeira educação é educar os filhos. Mas eu faço um bocado de coisa, não educo os meninos. Dá logo celular, tablet, né? Tablet ou tablete o nome?
Eu já falei domingo, não dê tablete, dê tabef no menino, se ele estiver precisando. Se educa menino, tem que ser educado bem. Está fazendo coisa ruim, tem que dizer. Mas dão logo o tablet, não sei o que, o celular, aí só aprende o que não presta. Aí depois começa a fazer um bocado de coisa que não presta, aí vem para a igreja, meu filho, o culpado é você mesmo. Por que foi comprar o tablet para ele? É porque todo mundo tem, mas você não dá. Pronto. A gente educa a menina de acordo com a igreja católica. Não é porque todo mundo tem, né? Então, casta, boa dor de casa, dóceis para os maridos, né? O marido também tem que ser, não é só a mulher. Bondosas, o marido também, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, por quê? Uma cristã, uma católica que casa, aí fica só brigando, falando dos outros, caluniando, não sei o que, não é casta. Todo mundo vai falar, olha, só vive na igreja, aí, pulando o muro toda hora. Na hora, a turma fala até sem motivo, imagine com motivo. Aí vai difamar a igreja. Vai dizer, olha, está vendo? A igreja não presta não, porque essa mulher da igreja está fazendo essas coisas. O marido do mesmo jeito, né? Exorta igualmente os jovens a serem moderados. Pronto, falou do Tito, que já tinha uma certa idade, como é que se deve comportar os velhos. Falou das mulheres, agora o jovem. Vocês estão jovens aí, presta atenção, né? Diga aos jovens para ser moderado. Que é moderado? Não pecar, por exemplo, não fazer o que o pessoal faz, não ir atrás de Halloween hoje em dia, não aceitar o aborto, não aceitar a união civil de pessoas do mesmo sexo, nem ideologia de gênero, não aceitar essas modas, se comportar bem, se vestir bem na igreja. Você não está numa praia, você está na igreja. Vai para a igreja de paletó e gravata? Não. Vai tomar banho de paletó e gravata? Pois vá, eu quero ver. Então na igreja você se comporta bem, você se veste bem. Tem gente que não entendeu isso, né? Na integridade da doutrina, o jovem, ser moderado. Depois fala para o Tito de novo, mostra-te em tudo exemplo. Nós temos que ser exemplo para os outros. Pode chegar aqui bêbado, fazendo coisa que não deve. Que exemplo que está dando, né? Exemplo de boa obra. Nós temos que fazer boas obras. Não é para aparecer, mas que a pessoa realmente, aquela mulher, ela é uma boa mulher, aquele marido é um bom marido. Olha, os filhos dele rezam na missa, e vem para a missa, solta os meninos aí para ficar gritando, brincando de carrinho. Não pode. Igreja não é playground, nem jardim de infância, igreja é para rezar. Integridade da doutrina, de novo a doutrina, que ele falou no início, muito importante a doutrina. Leia o catecismo da igreja católica, a capa amarela, né? Ali tem a doutrina da igreja, que estão querendo alterar. Exemplo de integridade da doutrina, ponderação, a pessoa ponderada, equilibrada, de palavra sã e irrepreensível. Nossa palavra tem que ser uma palavra sã, sadia, mas uma palavra de verdade, falando da verdade do Evangelho. Não tem medo de falar a verdade. Contra tudo isso que eu falei, contra a legalização da droga, contra a eutanásia, contra o divórcio. Todo mundo hoje aceita já o divórcio. O divórcio nosso Senhor não aceita não, viu? E se separou, pode casar de novo não. Por isso que é bom pensar. E por que eu tenho que ter essa palavra sã e irrepreensível? Para que os outros, os adversários, falam adversário. Nós temos adversário? Temos. Tem pessoas que falam de nós, não gostam de nós. Embora nós temos inimigos, infelizmente tem, porque eles querem ser nossos inimigos, né? Aí falam, muita gente fala de quem é católico quer ser católico, né? Mas se a gente agir bem, os nossos adversários vão se confundir, porque eles não vão ter nada que dizer. Vai falar o quê? Se nós estamos nos comportando bem. Vai falar o quê? Só se for falar mentira. E se falar mentira tem que provar. Aí se falar calúnia você pode entrar com processo, né? Ele tem que provar o que está dizendo. Não tendo nada de mal para dizer de nós, Deus queira, né? Pois a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus é Jesus, que se encarnou no seio de Maria, trazendo salvação para todos os homens. É verdade, Jesus veio trazer a salvação para todos. Nem todos vão salvar.
A salvação está aí, Ele nos dá, é de graça, mas eu tenho que me comportar bem, como Ele falou. Eu tenho que pedir perdão dos pecados e tenho que lutar para não pecar mais. Senão, meu filho, Ele vai lhe dar a salvação e você vai se perder. Ela nos ensina, a graça de Deus, a abandonar a impiedade, a idolatria. Ai, padre, hoje não tem mais idolatria, não. Tem macumba, espiritismo, né? Umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, horóscopo. O pessoal que é viciado em horóscopo não sai de casa sem ler o horóscopo. Isso aí é idolatria, falsa doutrina. Horóscopo é tudo mentira? Tudo mentira. Aí tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo, mas a palavra de Deus não lê, né? Que católico é esse? Eu não sei. Abandonando as paixões mundanas, né? Hoje muita gente está pecando por essas paixões. E é bem simples, viu, pessoal? Às vezes, né, pode até não fazer, mas a internetzinha aí, ó, o celular, é só dar um cliquezinho que aparece. Tem de tudo, o que tu botar lá aparece, né? E é o maior pecado hoje, esse negócio. O pessoal está caindo direto. Pornografia, coisa feia de todo tipo, está aí dentro do teu bolso. O que você faz? Não clique, não veja. É obrigado a ver. Agora é obrigado a estar vendo essas coisas? Não veja. Está num grupo, estão botando besteira, saia do grupo, ou então delete tudo, né? Deleta, está lá, deletar não sei o que, pronto, tira. Mas fica querendo ver, pecado, tem que confessar, né? Aí isso leva a paixão e a viver neste mundo com equilíbrio. Nossa vida tem que ser uma vida equilibrada. Ele já falou várias vezes esse equilíbrio aqui. Justiça, temos que lutar pela justiça, dizer o que é certo e dizer o que é errado também. Pai e mãe tem que educar o menino. Se o menino quiser fazer o errado, aí é com ele, mas enquanto tiver 18 anos, quem manda na sua casa é você. E depois de 18 anos também, se ele está dentro de casa, a casa é sua, não é dele? Tem que obedecer. Depois sai de casa, quer fazer tudo errado, aí é parte dele ou dela. Mas quando está dentro de casa, quem manda é pai e mãe. Quem educa é pai e mãe. E nosso Senhor vai cobrar. Justiça e piedade. Piedade é a virtude da religião. É a seguir nosso Senhor. Confissão, oração, adoração, caridade, jejum. Isso aí. Obras de misericórdia. Isso é a piedade. Não querer ofender a Deus em nada. Aquela pessoa que não quer ofender a Deus em nada. Está sempre diante da presença de Deus. Mas só consegue, irmão, se você lutar. Se você tiver uma vida de oração. Aguardando a feliz esperança. Nós temos uma esperança. Essa esperança é feliz. Está até na missa aí. Na oração depois do Pai Nosso. A feliz esperança. Nossa feliz esperança é Jesus. E a manifestação da glória. A nossa glória é Jesus. Que ele fala agora, né? Do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o Yeshua, aquele que salva. Embora alguns não vão salvar. Expliquei já, né? Quem não pedir perdão e não quiser o perdão, não salva. Ele se entregou por nós, Jesus se entregou por nós, apesar de nós sermos servos inúteis, para nos resgatar de toda maldade. Ele quer nos arrancar da maldade, do pecado aí, que esse pecado tu tem toda semana. Ele quer te tirar do pecado. Como é que você faz? Não peque. Eu estou dizendo que não é obrigado a pecar. É só dizer, não peco, acabou. E purificar para si um povo que lhe pertença. Nós somos propriedade de Deus. Tem uma palavra em hebraico chamada segolá ou segulá, que quer dizer propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Por isso que eu não preciso estar pecando. Se eu sou de Deus, uma propriedade de Deus, não preciso estar pecando. E propriedade de Nossa Senhora também. E que se dedique a praticar o bem. Nossa vocação é praticar o bem, não é fazer o mal. Fazer o mal para ninguém, praticando o bem, mas dizendo a verdade. Que hoje o mundo está mergulhado na mentira, nas trevas. O demônio está governando o mundo, esse mundo. A gente percebe aí. Tem que dar uma olhada na história do mundo. E muitas vezes na história da igreja também, você vê o demônio. Na igreja não vai dominar não, mas ele está dentro da igreja também. Mas no mundo ele domina. As pessoas estão pecando direto, né?
Estava lendo hoje um documentário, vendo um documentário. Televisão normal não vejo não, porque para mim só tem besteira. Mas documentário, coisa mais séria, posso ver. Um documentário sobre a Segunda Guerra. Aí era simplesmente um historiador que estava falando sobre o Hitler. O Hitler é o Satanás, né? Só que ele não acredita em Satanás. Aí manda essa menina gritar mais alto, que ninguém está escutando o grito dela não. Vai lá, Gabriel, pergunta o que é, se ela quer um diazepam, alguma coisa aí. Compra ali um diazepam para ver se acalma essa menina. Tem alguma enfermeira aqui para dar um diazepam nessa menina? Aí o historiador refletindo, como é que o Hitler conseguiu enganar tanta gente? É simples, não era ele não, era o demônio nele. O demônio. E todo mundo seguiu o demônio. Todo mundo não. A maioria seguiu o demônio. Morreu 56 milhões de pessoas por causa da ação do Satanás. Hoje é muito fácil. Vocês meninos aí que viram só gritando na rua, está bem pertinho do demônio. Não tem oração, não tem nada. Sabe nem o que é oração? Bem facinho cair. Vai crescendo, vai cair no pecado. Tranquilo. 80% a 90% de quem vive na rua aí, gritando nessa bagunça aí, vai pecar. Não tem medo de errar, não. Porque não quer a piedade, só busca bagunça mesmo. O rei da bagunça é o Satanás. Então é muito fácil entender como é que um homem daquele, satânico, ele enganou tanta gente. Porque Satanás estava com ele mesmo. Era possesso. E ele apareceu, aquele filme da Emily Rose, né? Ele apareceu, o Hitler para ela. Então, ele estava dominado por Satanás. Então, pronto, hoje ele está com Satanás. E não vai sair de lá, não. Viu? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e vossa mãe Maria Santíssima.